E Ele se tornará para você aquilo que Ele disse, que você disse que Ele é. Amém? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pastor Tiago, Juliana, pelo convite feito. É uma honra, um privilégio muito grande voltar para minha mãe. E quando ele fez o convite a mim, nós durante essa semana, esse final de semana, íamos comemorar o nosso aniversário. Sexta-feira foi a nossa formatura e tínhamos uma programação para ontem à noite e para hoje também. Mas eu estava numa ministração com Lucerna lá em Macaíba, próximo de Natal, e ele fez o convite. Quando eu vi, eu disse: Tiago, isso não é um convite, é uma convocação. E no domingo eu compartilhei com a igreja lá em Natal do convite que tinha sido feito. Todos se alegraram. E entre eles, irmãos, diga entre eles. Ninguém me consultou, ninguém perguntou nada. Simplesmente entre eles se mobilizaram. E pelo menos uma boa parte da nossa igreja veio até aqui. Fica de pé os que já tinham chegado aqui. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas para esse povo, irmãos. Aleluia! A ovelha ouve a voz do seu pastor e para onde ele vai, ela quer ir junto também. Glória a Deus, o povo animado, viu, gente? Mas quero agradecer a toda a liderança desse ministério, na pessoa do apóstolo Guto, de Suelen, também de Mamãe Jenny. Tenho um prazer muito grande de poder estar aqui. Obrigado pela confiança, sou grato por tudo que vocês têm feito. Meu supervisor, Manuel Dias e Camila, glória, estamos juntos, viu? Amém? Mas, gente, eu quero também agradecer ao Senhor pela presença das minhas duas famílias, na verdade 3. A minha família de sangue, uma parte dela está aqui, meus pais estão aqui, minha irmã. Eu quero que vocês fiquem de pé, meu filho, minha nora, aonde vocês estiverem. Cadê meus pais? Estou nem vendo daqui, é uma multidão ali atrás. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Tenho a minha família de sangue, tenho a minha família de Campina Grande e estou com a minha família de Natal. Eu sou um homem privilegiado, amém, gente? Glória a Deus. Então, mas eu fiquei pensando, quando o pastor me fez o convite, que é interessante, no ano de 91, há 32 anos atrás, algo foi marcante na minha vida. Duas coisas foram muito marcantes. Primeiro, eu casei com a mulher mais linda da face da terra. Lucerna, fica de pé. Oh, aleluia! Amém. E segundo, a igreja nasceu, o Verbo da Vida, essa visão foi estabelecida. E foram duas coisas marcantes mesmo. A igreja e o ministério, que depois veio de um tempo, e também o meu casamento. Então eu casei 2 vezes. Na verdade eu não comecei no ano de 91, no início de tudo, mas comecei a dar os meus passos no Verbo da Vida em 95. Então eu vi muita água passar por debaixo dessa ponte. Eu comi feijoada nesse lugar, na terra, na poeira, amém? E meus irmãos que estão aqui, colegas de ministério, estavam lá juntos. E graças a Deus nós estamos aqui. Eu fiquei espantado com tudo que o pastor Tiago estava transmitindo aqui, passando esses números, irmãos. E eu me lembro das histórias que eram contadas, pelo nosso pastor Bud, saudoso pastor Bud, por todos os ministros no início, passos de fé, chamando à existência instrumentos, irmãos. E hoje nós estamos vendo o que Deus está fazendo no nosso meio. Isso é muito bom, isso é muito importante, amém? Eu tenho algo no meu coração que tenho certeza que vai ficar marcado mesmo na tua vida, porque tem coisas que o Senhor Ele impregnou nessa visão, em tudo que aconteceu, para verdadeiramente nós crescermos de uma forma sobrenatural, sem limites, amém? Mas para que houvesse esse crescimento, e um crescimento saudável, um crescimento de qualidade, era necessário uma base muito bem feita, amém? Eu não exerci em virtude do ministério, e ainda estou na PRF na ativa também, não pude exercer a minha profissão de engenheiro, mas em meados de 90 eu concluí engenharia. Meu pai era construtor, ele fez alguns edifícios aqui em Campina, em João Pessoa, e um dos edifícios, o primeiro na verdade, ali o Palladium, fica ali no Ponto de 100 Réis, ele, quando foi construir, eu me lembro que eu estava fazendo estágio, e quando eu fui estagiar lá, eu vi algo que marcou
E nesses últimos dias, esse ano mesmo, no dia do culto de missões, o Senhor me lembrou daquilo que eu vi no início, quando estava fazendo a base daquele prédio. Era um edifício, eu não me lembro se eram 12 andares, eu acredito que seja, e era necessário fazer um bom trabalho na terra, porque aquele ambiente, aquela terra lá ali do Ponto Sem Réis, ela antigamente tinha muita água, era um terreno meio complicado de se trabalhar. E a palavra de Deus, ela fala, daqui a pouco eu quero ler com vocês algumas passagens no que diz respeito a um fundamento bem feito. Mas é interessante que naquele dia, naquela época que ele fez, em meados de 90, que eles estavam fazendo, e nós observamos de perto, em loco mesmo, que para se fazer o fundamento, para se fazer a base, era necessário usar um equipamento chamado batistaca. Talvez alguns de vocês que tenham conhecimento de construção vão entender o que eu estou dizendo, mas eu creio que todos vão ficar entendidos no término da ministração. Então esse bate-estaca era algo que era mecânico, e era como essas estacas eram como postes pré-moldados. E até então, irmãos, eu pensava que era uma média de 6 metros de profundidade, que aquela bate-estaca batia aqueles postes, né, de pré-moldados, até chegar na rocha. Diga rocha. Porque se não chegasse, irmão, não tinha como subir. Era necessário um bom estaqueamento, e esse equipamento fazia com que cada vez que esse estaqueamento batesse nesse poste, descia, ia descendo, ia dando pancada, ia descendo, ia dando pancada, ia descendo, até que tocava na rocha. E quando tocava na rocha, era feito um trabalho com essas estacas, para daí sim fazer todo um processo para se organizar a base, para a base ter uma estrutura que pudesse segurar tudo aquilo que fosse subir dali para frente. E é um processo demorado, não é de um dia para o outro, todos os dias. Do começo do início da manhã até o final da tarde, era aquela batistaca, e a gente ouvia a pancada. É como se você estivesse pegando um martelo e batendo num prego, só que é algo muito maior, muito grande. O poste, essa estaca, ela não tinha ela não era bicuda, ela era retangular, e ela entrava mesmo, ela fincava mesmo no terreno. No início era fácil, porque aquele terreno você podia cavar com a mão. Mas chegava em um determinado momento que não era fácil, mas ainda não tinha tocado na rocha. E a proposta não era construir uma casa de primeiro andar. A proposta não era construir uma casa térrea. A proposta não era construir um apartamento ou um prédio de 4 andares. A proposta era subir. A proposta era crescer. A proposta era algo muito maior. E para que um prédio ele fique bem estabelecido, bem firmado, é necessário uma base bem forte, para que ele não haja problema no futuro. Uma base forte vai trazer benefício lá na frente. E por que eu estou chegando a esse contexto para trazer esse entendimento para você? Essa base fortalecida, ela suportava o peso da construção com o intuito de que não sofresse mesmo e esse dano, para que quando viessem as tempestades, as intempéries da vida, os problemas diários, aquele prédio permanecesse intacto e não houvesse problema. Foi em meados de 90. Se você passar hoje, você vai ver o prédio do mesmo jeito, da mesma forma. Chuvas vieram, enchentes ali no Ponto de Sem Réis. Quem mora por aquelas redondezas sabe que quando chove muito, às vezes alaga um pouco. Mas ali nunca teve problema. Por quê? Porque foi bem construído, foi bem estabelecido na sua base, foi bem organizado no início de tudo. E por que eu quero chegar para isso? Para a gente trazer realmente e fazer uma analogia com tudo que o Senhor tem feito no Verbo da Vida, no Ministério Verbo da Vida, mas principalmente nessa igreja aqui, que é uma inspiração para todas as outras igrejas, não só do Brasil, irmãos, não só da região Nordeste, mas de todo o mundo.
Todos nós que somos envolvidos com essa visão temos um desejo muito grande de virmos para esse ambiente. Deixa eu dizer uma coisa a você, você que faz parte dessa obra, né, dessa igreja local, chamada Igreja Sede de Campina Grande. Deixa eu te dizer, você é um privilegiado, porque sem haver ministração nenhuma, só você entrando por esse lugar, você já é inspirado, você já é tocado por algo. Porque se esse ambiente não te inspira, eu quero dizer, você precisa nascer de novo. E é interessante esse bate-estaca, porque ele serve para fortalecer essa base. E o que é base? Irmãos, base, ela é a parte essencial ou fundamental de alguma coisa. É o princípio de tudo, é a origem. Essa base é o que estabelece a visão para algo grande. E a proposta desde o início, quando esse ministério, quando essa igreja surgiu, nasceu, não era para ficar em um ambiente pequeno com 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. A visão é grande demais. A palavra da fé, ela não tem como ficar fechada, compacta. Não, irmãos, nós vamos para todos os lugares. É interessante que eu não sei se você sabe, depois você pode pesquisar, dá um Google, você vai ver. Se você for estudar um pouco sobre o bambu chinês, o bambu chinês diz que quando é plantado, quando ele é lançado na terra, o máximo que ocorre no início dos anos é um brotinho aparecer. E quem olha e não conhece, não sabe o que foi plantado ali, quando olha, passa, diz, não vai dar nada, não vai crescer, não vai acontecer. Passa um ano, nada aconteceu, passa 2 anos, nada aconteceu, só aquele brotinho chega lá. Aí passa 3 anos, nada aconteceu. No 5º ano, irmãos, diga 5º ano. No 5º ano, diz que aquele bambu, ele cresce aproximadamente 25 metros em menos de 1 ano. Tudo no início demora um pouco. Tudo no início, aparentemente, parece que nada está acontecendo. Diga, só parece. Enquanto você não está vendo nada por cima, tem alguma coisa acontecendo por baixo. Foi necessário haver uma raiz muito profunda, irmãos, vertical e horizontalmente, mas de forma subterrânea. Ninguém via. Parece que nada ia acontecer, mas estava havendo um crescimento. Irmãos, se nós quisermos crescer no Senhor, se nós quisermos avançar no Senhor, precisamos primeiro crescer para baixo. Esse ministério, essa igreja, ela cresceu muito profundamente para baixo. Ela foi no mais, buscando água. Tem raiz, elas vão buscando a água. A água é a palavra, irmãos. Aquelas estacas que eram sendo dadas aquela pancada, era para chegar até a rocha. E a analogia que o próprio Jesus fala sobre a rocha é com a palavra. Enquanto não chegássemos na palavra, entenda bem, não era uma coisa intelectual, não era uma coisa emocional, não era uma coisa natural, não era uma coisa que a gente ia conhecer só de conhecer, mas era algo que era necessário ser estabelecido, arraigado, firmado no nosso coração, para que nós pudéssemos pegar a visão e correr com a visão. Amém? Aleluia! Essa igreja e esse ministério tem uma origem, tem uma base bem estabelecida. Nós estamos completando 32 anos. Quantas coisas não aconteceram ao longo desses anos? Quantas pessoas, irmãos, e eu sou uma delas, que teve o privilégio de poder beber da fonte, ser enraizado e depois ser catapultado. Porque filho não é tratado ou não é cuidado para ficar o tempo todo embaixo das asas do pai. Chega uma hora que o pai diz, vai voar. Mas vai voar com segurança, fazendo aquilo que você viu fazer. Essa igreja, pastor Tiago, essa igreja é uma igreja onde nós nos inspiramos mesmo, irmãos. A gente vê, a gente compartilha. Já estamos longe, fisicamente falando, mas hoje, com a tecnologia que nós temos e precisamos usá-la da melhor forma possível, que bom é podermos ter essa conexão. Que bom é podermos estar juntos, porque o que está dando certo aqui vai dar certo lá.
Eu sei que existe uma visão de cada pastor na sua igreja local. Algo que Deus vai compartilhar com o pastor para aquele povo, até porque o povo de Campina não é o povo de Natal. O pastor de Campina não é o pastor de Natal. Mas a visão, aleluia, essa visão, irmão, está impregnada. E eu fiquei pensando sobre isso, porque no período de missões, eu fiquei pensando sobre o pastor Bud, era o legado, né? O tema era o legado, e me veio essa imagem. Lá nos idos de 96, eu vi esse instrumento batendo naquelas estacas. Depois que descia, depois fazia um entrelaçado de ferro, e depois era jogado concreto. E de repente, irmãos, as pessoas que estavam fora só viam tapumes, o ambiente estava fechado. Parecia que nada estava acontecendo, ninguém estava vendo ninguém trabalhar lá dentro. Mas quem passava daquele tapume, via pessoas não levantando paredes, não enchendo colunas ainda, porque não era tempo. E existe tempo para todas as coisas. Foi necessário um bom tempo para que a igreja Verbo da Vida, o ministério Verbo da Vida, fosse solidificado, estabelecido, firmado, para que depois desse bom estabelecimento, desse bom firmamento, ele pudesse crescer sem nenhum tipo de sequela. E não vai haver sequela. Apóstolo Guto pode dar o que der, esse ministério vai voar. Vamos para todos os lugares, irmãos. Ninguém vai segurar, porque não tem como segurar uma visão como essa, irmãos. Aleluia. E ai daquele que queira se misturar com outro tipo de coisa. Não funciona, porque sem visão o povo perece. Mas com uma visão estabelecida, irmãos, há crescimento, há provisão, há tudo que há de bom. Amém? Aleluia. Então eu fiquei pensando, e o Senhor me disse: filho, pastor Bud foi o batistaca dessa obra. Pastor Bud foi aquele que dizia assim: irmão, anda em fé. Pá! Guto, nós vamos começar igrejas em todas as capitais do Nordeste. Pá! Guto disse: esse homem é doido. Nada acontecia, naturalmente falando, mas palavras estavam trabalhando ao favor daquele que cria. Não diga, irmão, que você está doido por alguma coisa. Você não está doido. Não diga: estou morrendo de fome. Pá! O batistaca lá. Irmãos, eu tive uma experiência com o pastor Bud, de uma correção, bendita correção, mudou a minha vida. No período que nós estávamos à frente, junto com alguns homens e mulheres de Deus da época, pastor Tiago, pastor Perilo, eles faziam parte desse trabalho do Mais de Deus, lá em meados de 2000, e teve um evento que nós fizemos aqui no Garden em 2007, irmãos, passávamos o ano todo nos juntando. Eu estava no Zé Pinheiro, pastor Isaías estava aqui, outras pessoas, Paulo do Egito estava lá no Jardim Paulistano, e tinha mais as outras pessoas, Verusca, Lidiane, Hugo e outros mais que se envolviam nessa obra. E a gente se envolvia, irmãos, todas as semanas. A gente se juntava um dia, passávamos o ano todo traçando metas, fazendo planos, reunindo para coisas acontecerem. No dia do nosso evento aqui, em 2007, no sábado à noite, nós íamos fazer a gravação do DVD da banda Mais de Deus. Tiago era o líder da banda. E meus irmãos, pouco tempo antes de começar o culto, um bendito de um cabo desapareceu. Ninguém encontrava esse cabo. Era preciso, maneco, o cabo para que houvesse a gravação do DVD. Tudo pronto. Aí deu 8 horas. Quando a gente menos espera, ela vinha, pastor Bud e toda a comitiva, toda a liderança vinha. A gente ficou tão feliz, irmãos, quando viu aquele homem vindo, honrar aquilo que a gente tanto trabalhou. E quando ele estava chegando perto da gente, a gente abriu o sorriso, eu e Isaías. Isaías na época não tinha botado ainda o aparelho, era dentuço assim. A gente rindo para ele, ele disse: irmão, eu estou no Verbo da Vida ou estou em... Aí eu não vou dizer a igreja para... Eu estou no Verbo da Vida, irmão, já é 8h05.
Se ali tivesse um buraco, irmãos, eu queria me enterrar naquele buraco. A gente levou ele rapidamente no lugar onde a gente recebia os ministros. E ele disse: não vai começar não, rapaz. E não adianta, irmão, não adianta explicar. Não tem esse negócio de explicar. Sabe o que era aquilo? O batistaca. Firmando algo. E de repente começou, o pastor Bud saiu com todo o ministério para lá, com a liderança. Foi lá para o centro de convenção, aquele espaço lá. Ficou eu e Isaías na sala. Aí Isaías olhava para mim e olhava para Isaías. Isaías olhava para mim e olhava para Isaías. Isaías arregalou os olhos assim. Dentuço, ele disse: Betão, diga, pastor. Todas as pessoas que foram repreendidas por esse homem e não acataram a repreensão, não deu certo. Mas todas aquelas que eram repreendidas e aceitavam, porque sabia que era algo para trabalhar na vida delas, estão avançando. E eu disse: pastor, o senhor está certo demais. Homem, vamos se divertir. Ele disse: vamos embora. E a gente foi. Pastor Bud ficou sentado na quina onde o pastor Tiago está. Isaías, foi estratégico, irmão. Isaías ficou atrás dele, lá na ponta assim, e eu fiquei do outro lado. Todas as vezes que o ministro pregava, o louvor, quando cantava, fazia alguma coisa, a gente olhando para o pastor Bud. Aí ele lá sentado, ele fazia. Aí eu olhava para Isaías, aí eu olhava para mim, a gente... Irmãos, ali foi um batistaca que foi estabelecido dentro de nós. E nós entendemos que não existe essa questão de horário britânico, existe horário celestial. Se você marcasse algo com ele, está aqui, quem sabe não chegasse no horário não, o batistaca ia funcionar. E a estaca entrava um pouquinho mais, porque tinha que chegar na rocha, tinha que chegar no rema. Eita, isso é verdade. É desse jeito, porque só um conhecimento não vai fazer nada diferente na sua vida. A proposta não é você simplesmente conhecer, mas é você pegar esse conhecimento e fazer algo. Você vai ter resultados. Amém? Cada palavra declarada pelo pastor Bud, cada palavra declarada, carregada de fé, irmãos, era como um batistaca que ia descendo na nossa vida, que ia descendo nesse ministério, que ia descendo nessa igreja. Eram coisas estabelecidas. Eu fiquei pensando sobre ele, e sabe, olha que coisa interessante, eu fiquei me lembrando de algumas frases, e teve uma delas que ele disse assim: o verbo da vida vai para as nações. Já tinha muita coisa acontecendo, mas quando ele falou isso, irmãos, todo mundo já estava tudo na rocha mesmo, já estava tudo impregnado da visão. Não teve mais o que a gente questionar. Vamos para as nações. Por quê? Porque foi algo estabelecido, foi algo bem firmado. Ele dizia: chama a existência o que você quer, rapaz. Dava lapada de um lado, dava lapada para o outro. Triste daquele que no culto errasse, um grupo de louvor, se fizesse alguma coisa errada, era bom que a gente tinha uma palavra específica naquela área. Irmãos, em 2012, quando eu levei a primeira vez a escola de ministro em Natal, aquele homem estava ministrando, e foi no período mesmo, que estava no final, né, de 2012, e em um dado momento eu fiquei atrás, né, eu tinha feito escola de ministro, que foi a segunda turma aqui, 2002, mas eu sempre que podia estava lá com eles, e eu fiquei sentado na quina da parede, de frente para o pastor, e tinha esses dois blocos aqui, e o pastor ministrando, e de repente ele parou de ministrar e começou a orar em outras línguas, mas daquela forma, irmãos, bem, sabe, fervoroso. Na hora o Senhor disse: Ele vai mandar você interpretar. E eu fiquei ali, não é só no calabachê. De repente esse homem parou e apontou e disse: pastor, interprete. Irmão, não tem o que pensar. Se você pensar, você erra, você vai dançar. Mas ali a gente interpretou. No término do culto eu esperava que ele, né? Fiquei quieto na minha, ele passou tomando um suco de pêssego, disse: pastor, amém, rapaz, foi bom, viu? Era aquilo mesmo. Eu não disse uau não, eu disse ufa. Mas isso era um estaque, irmão, um bate-estaque, trabalhando na nossa vida, impregnando uma visão, fundamentando algo para não sair mais daquilo.
Aleluia. Irmãos, o Verbo da Vida tem conteúdo, e essa igreja é o norte de todo o ministério, é o norte de todos nós que estamos lá espalhados. Sabe, eu sei que é uma igreja, e agora eu vou fazer uma analogia. Na PRF tem um trabalho que a parte de secretaria, que é o trabalho do meio, né, que diz o secretariado, as pessoas que fazem as estratégias, mas tem a atividade fim, que são aqueles que estão lá na ponta, que estão na pista, que estão atendendo acidentes, que estão fazendo o trabalho mesmo árduo. E eu fico pensando, essa igreja ela tem essas duas vertentes. Ela é uma igreja de atividade fim, e você viu aqui, ganhando vidas, indo para os presídios, indo para as casas, fazendo cultos na igreja, sabe, um trabalho descomunal. Você viu a quantidade de pessoas e nem todas vieram, como formiguinhas, nos bastidores, todo mundo trabalhando. Mas essa igreja, ela para a gente que está lá fora, ela também representa esse lugar estratégico, que tem pensado, que tem feito estratégias mesmo, para passar para nós, e na atividade fim, nós estarmos fazendo, executando tudo aquilo que está no coração de Deus, que traz para o ministério, para o coração dos nossos líderes. Mas isso foi impregnado lá atrás, e nos primeiros anos dessa igreja, era só ela. E eu vi, irmãos, em um determinado momento, quando o pastor Buddy, ele viu que já tinha estabelecido algumas coisas, fundamentado e treinado alguns, e não significa que esse treinamento tinha acabado, porque até hoje a gente está sendo treinado, e ele vai e passa o bastão para o pastor Raul. E por um tempo o pastor Raul estava à frente dessa obra, mas ele viu que precisava passar o bastão para outro, aí passou o pastor para Guto. Mas Guto, ele precisava tocar em outras áreas. Deus estava chamando Guto para fazer outras coisas. E aí ele passou o bastão para o pastor João Roberto. E com muita excelência, esse homem passou mais de 20 anos à frente dessa obra. Foi esse homem que começou o início disso daqui, juntamente com todo o ministério e com o dom da fé que estava impregnado na vida do pastor Buddy. E mesmo que muitos ou todos não acreditassem, Deus acreditava. E nós estamos aqui por causa do dom da fé, porque alguém creu e estabeleceu e disse: vai acontecer. Amém? E eu quero passar um vídeo para você entender um pouco. Eu quero que a mídia passe, por favor, para que você entenda um pouco sobre esse bate-estaca. Você acha que gente pode fazer? Não, eu não acho, eu sei que pode. Pessoas falam comigo: pastor, não podemos construir uma igreja tão grande. O que estamos vendo? Mas não podemos terminar. Podemos, irmãos. Não é só minha fé que vai construir isso, é sua fé junto comigo e falando: essa igreja será terminada. Aleluia! Bate-estaca crescia para baixo, que cada palavra de fé, cada palavra lançada, a incredulidade ia se dissipando, a dúvida ia acabando, e aqueles que tinham dúvida começaram a ter dúvida da dúvida, porque ou é. Irmãos, nesse ministério não tem plano B. Ou você crê ou você crê. É como se a gente chegasse numa ilha e quebrasse aquele barco. Não tem mais volta. Aleluia. Rogo-vos, irmãos. Quando ele dizia: irmão, toda vez que eu leio essa passagem, vem a figura dele. O que era isso? Um bate-estaca, irmão. Ele não era uma vez,
todas as conferências. Rogo-vos, irmãos, era desse jeito que ele falava, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Aleluia. Mas que precisávamos pensar da mesma forma, ter uma inteireza de coração, seguros, fortalecidos, onde eu falo uma coisa aqui, lá na Austrália vai falar a mesma coisa, só vai mudar a língua. Certa vez no início dos anos 2000, meu pai construindo um outro prédio aqui, Guatemi Residência, logo na entrada de Campina. E nesse tempo eu ainda não estava ministrando, tinha terminado o Rema, a escola de ministros. E aí meu pai, sempre levava um padre para benzer lá a obra, no início da obra, coquetel lá. Aí disse: Roberto, porque só quem me chama de Roberto é ele, viu? Quando era para chamar a atenção. Eu quero que você dê uma palavra lá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E eu disse: está certo. E é interessante, irmãos, eu fui e dei uma palavra de 15 minutos. Terminei a ministração. Depois o pessoal começou a ter aquele coquetel, salgados e tudo. Aí alguém chegou, bateu no meu ombro, Guto, e disse assim: você é do Verbo da Vida? Eu disse: você já me viu lá? Ele disse: não, é porque vocês são diferentes. Vocês falam a mesma coisa. Você pode estar onde tiver, você pode ir para onde for. A única coisa que pode acontecer quando você vai para um verbo que você ainda não conhece, é que você não vai conhecer ainda as pessoas que ali estão, mas a palavra é a mesma. Esse batistaca fez o trabalho que precisava fazer, não deixou pedra sobre pedra, chegou na rocha. E agora, irmãos, não é mais crescer para baixo, agora é crescer para frente, para cima. Eu costumo dizer que a marcha do crente não tem nem ré, nem ponto morto, é para frente e para cima. Aleluia. E Paulo, ele disse isso: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. E nós vamos prosseguir, porque esse bastão, pastor Tiago, João Roberto, na plenitude dos tempos, passou para a mão de vocês, Juliana. E o que o pastor João Roberto fez ao longo desses mais de 20 anos, ele jamais poderia continuar fazendo. Agora é com vocês, até o Senhor quiser, até onde Ele continuar dando a visão, a excelência, o comprometimento. Eu conheci essa jovem em 2008. Eu fui lá em Londres com Lucerna ensinar a família cristã, e ela foi minha aluna. E ela ficava tirando onda comigo, viu, Tiago? Viu, pastor? Guto, eu falava, na língua nordestês, campinense, ela ficava rindo na hora da aula. Aí, pastor, não é isso e isso, é e. Eu digo: onde é que tem um H e um acento circunflexo? Fulano esse crânio, não existe isso. E ela disse a mim: no próximo ano eu vou para Campina. Eu disse: pois lá você vai encontrar a pessoa da sua vida, o seu marido vai estar lá, vai ser de Campina Grande. Eu ia dizer campinense, ó. Me poupe. Vai ser 13 anos e Campina Grandense. E ela ia fazer a escola mista. Eu disse: eu vou ficar lá na banca, e você vai dizer oxente quando ministrar. Irmãos, a única coisa que aconteceu foi que eu não fiquei na banca, o resto tudo se cumpriu. Vejo que sou profeta. E está você aqui hoje. Quantas coisas aconteceram, e eu tenho certeza que nunca isso na época passou na sua mente, mas passou na mente do Senhor. E vocês têm feito um trabalho de excelência. Parabéns mesmo pela igreja, pelos 32 anos e por tudo ainda que o Senhor vai fazer através da vida de vocês. Eu louvo a Deus, porque vocês foram estabelecidos nessa obra desde o início. Pastor Tadeu, Rita, meu Deus do céu, que trabalho, que coisa maravilhosa. Se eles não tivessem feito nada, a não ser criado Perilo e Tiago, estava bom demais, viu, Tadeu? Amém, que coisa abençoada. Mas eu quero ler com vocês uma passagem em Lucas, no capítulo 6. Você está sendo edificado? Amém.
na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor? Lucas 6:46. E não fazeis o que vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar. Por quê? Por ter sido bem construída. Eu quero que lê essa mesma passagem na versão King James atualizada. Você pode colocar aí na tela. Aleluia. Diz assim, ó: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou. Diga, não se abalou. Por quê? Por ter sido solidamente edificada. Esse ministério, essa igreja foi solidamente edificada. Eu vou te dar só alguns sinônimos dessa palavra solidamente. Ela foi firmemente edificada, profundamente edificada, plenamente edificada, fortemente edificada, vivamente edificada, decididamente edificada, veementemente edificada, piamente edificada, categoricamente edificada, completamente edificada, resolutamente edificada, rigidamente edificada, energicamente edificada, absolutamente edificada. Amém? Seguramente edificada, vigorosamente edificada, cabalmente edificada, claramente edificada. Essa obra foi feito algo muito profundo para ficar muito claro, muito transparente aquilo que nós precisávamos dar continuidade. Do mesmo jeito, irmãos, que Jesus ele fez todo aquele processo de trazer o reino de Deus. Lembra que aos primeiros discípulos ele dizia: ide e anunciai que o reino de Deus está próximo. E ele estabelecia princípios, e eles iam e anunciavam: está próximo, está próximo. Mas no final, irmãos, ele começou a dizer: não procura o reino de Deus, não é ali, não é acolá, o reino de Deus está dentro de vós. E ele impregnou aquela visão. Mas tinha coisas que o próprio Jesus, irmãos, tinha desejo de compartilhar com aquele povo, mas ele disse: agora vocês não têm estrutura. Tinha coisas, irmãos, que não era para que o pastor Bud passasse para a gente. E ele passou o bastão para o apóstolo Guto, porque ele agora, junto com toda a sua liderança, e você vai ver em uma outra versão, e eu quero que você coloque essa versão, na versão a mensagem dessa passagem, e para vocês entenderem aonde eu quero chegar, e nós vamos concluir, que diz assim, Lucas 6:46, na mensagem: se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem sua casa sobre a solidez da rocha, sobre a solidez da visão, sobre aquilo que está estabelecido. Quando o rio saiu do leito e investiu contra aquela casa, ela nem oscilou. Aleluia. Ela nem oscilou. Por quê? Porque foi construída para durar. Agora olha que interessante, diz assim: mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida. Sabe o que é aplicar a própria vida, irmãos? É a gente passar uma informação, não viver aquela informação. Quem recebe a informação, pega aquela informação e pratica a informação, e você fica a ver navios. Não, Deus não nos chamou para passar uma teoria. Deus nos chamou para calados pregarmos. Deus nos chamou para a nossa vida, irmãos, ser uma expressão da glória do Senhor.
Deus nos chamou para que os nossos olhos expressassem os olhos de Deus aqui na terra. Deus nos chamou para que as nossas mãos fossem as mãos de Deus, e são as nossas mãos que agora vão tocar na vida das pessoas, e elas vão receber cura, e elas vão receber o batismo no Espírito Santo, e a unção vai ser transferida, dons vão ser compartilhados, dons vão ser, revelados, ou acendido no coração das pessoas. Foi assim que o Senhor nos chamou. Mas Ele diz assim, foi construída para durar. Mas se você não aplicar na própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Deus não nos chamou para deixarmos de lado os fundamentos. Cuidado com novas revelações. A visão já foi impregnada. Nós não precisamos buscar em outra fonte. Tudo já foi estabelecido. Tudo já foi firmado. Amém? Eu quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Certa vez, nosso apóstolo disse uma frase, e essa frase, irmãos, tem corrido para vários lugares, e a gente precisa entender isso. Falei tanto de construção, né? Mostrei a construção natural aqui, mas certa vez Guto disse: não estamos usando pessoas para construir um ministério, estamos usando o ministério para construir pessoas. Sabe quem é o edifício? Eu e você. E nós precisamos mesmo ficar embasados nessa visão, porque nós vamos crescer. Essa semana passamos de 500 obras, e foi preciso 32 anos para isso acontecer. E pela boca de Deus eu já digo que em menos de 10 anos nós vamos dobrar esse número, porque vai se tornar mais fácil e mais rápido. Aquilo que a gente adquiria com muito esforço era necessário, era um trabalhar mesmo. E a Bíblia diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu me lembro lá em meados de 90, Guto chegava a empurrar um carro dele, né? Tinha Gilson Lima, Silvia e algumas outras meninas, a noiva, a então noiva. Tantas coisas, irmãos. Mas sabe o que me chamava a atenção? Quando fazíamos esse evento lá no Mar Dunas, o Mais de Deus, falávamos com o Ivanildo, o proprietário de lá, e era tudo tão difícil, tão corrido, mas a gente fazia e dava o melhor. Puxava um TNT de um lado, puxava um pano de outro, esticava e botava uma luz e inventava. Ficava tão bonito, irmãos. Plotava algumas coisas, botava no vidro. Quando a gente passava um ano, que chegava depois de um ano, estava tudo lá. Ele dizia: não, eu não tirava não, porque é bonito demais, ninguém faz isso. A visão da excelência, enraizado. Eu quero parabenizar vocês por esses 32 anos, mas se preparem, arregace as mangas. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para avançar, mas não larga a visão. Não deixa esse fundamento esquecido. Não procura em outro pasto, não vale a pena. É certo que hoje você tem tantas ferramentas e você pode ouvir tantas coisas, mas, irmãos, o acervo que nós temos, os ministros que nós temos, não vale a pena. Não vale a pena se misturar. Não troca o ouro pelo bronze. Você é puro sangue. Essa visão, verbo da vida de ser, foi impregnada, foi estabelecida, foi firmada. Não larga por nada. Fica de pé. A tempestade. Pode ser? Isso, perfeito. Aleluia. Você que está aqui e ainda não teve um encontro com Jesus, você talvez até esteja nos visitando,
e talvez nem tenha entendido um pouco sobre essa palavra que foi ministrada, mas eu quero te dizer que quem te trouxe até aqui não foi essa pessoa que te convidou, mas foi o Espírito Santo. E Ele quer verdadeiramente convencer você a que você dê um start na sua vida, mude completamente. Se você está no nosso meio e ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, ainda não confessou Jesus como o único e suficiente Senhor, eu quero que você venha até aqui. Eu quero orar por você. Tem os nossos conselheiros que estão aqui. Ou se você se desviou dos caminhos do Senhor, aleluia, venha até aqui, acene com a mão. Se você está vendo alguém se mexer aí, querendo vir, e você puder trazer essa pessoa, traga ela. Você vai nascer de novo no dia do aniversário dessa igreja. Vai ficar algo estabelecido no seu coração e na vida de todos nós. Tem alguém? Todos salvos? Nós vamos adorar o Senhor com um canto. Aleluia. Em seguida eu quero compartilhar algo com o ministério para nós encerrarmos. Amém? Vamos adorar o Senhor. Maste que andana masobro onoloba si canta la mamaste que ramano grandani como muste que la mando rosso yeta nana naso quera mas ramanu que esta bloro canta tila mosha tele mamasse ramato loco rossi che tile mambosho remiaco li ne masso endre kula mamasukie ne mende costo che la mando rosso Biandarasti che le manda nosto chi
Ramaseke, Romomo soyende le golomamase. Rakasuti tilamondo lobosho. Romieke ananai esticambro. Ramamusto kilemando libedikenda lamamasote. Rosso kenda lamassoti lemahase. Sim. Eu fui que estabeleci a visão para essa obra. Eu sou a fonte de tudo, diz o Senhor. Tenho me agradado do que tem acontecido. Eu sou o galardoador. Eu que providencio todas as coisas. Nada faltará, diz o Senhor. Será tão fácil, porque eu estou indo à frente. Sou eu que vou à frente, destruindo os portões de bronze, quebrando os ferrolhos de ferro e trazendo para essa igreja as riquezas das nações. Muitas vidas ainda entrarão por essas portas. Muitas vidas ainda serão transformadas. Muitas famílias serão impactadas. Muitos jovens deixarão as drogas. Muitos serão treinados, capacitados e enviados. Sim, 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 meu filho. Assim como você falou, aqui realmente é um porta-aviões. E eu vou lançar, diz o Senhor, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, até os confins da terra, porque essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Estabeleci essa obra, firmei essa obra, e tenho encontrado fidelidade em vocês. Tenho encontrado alegria no servir, tenho encontrado prazer em unidade, e eu me respaldo quando a palavra que eu proferi, ela é cumprida através da vida de vocês, porque velo por ela para cumprir. E eu disse que na unidade eu ordeno a vida e a bênção para todos sempre. Vida e bênção tem chegado neste lugar e vai aumentar, vai se intensificar, porque eu sou o dono de todas as coisas. Avancem, cresçam, porque o que está estabelecido foi estabelecido, e chegou agora a hora de crescer mais rapidamente. Chegou agora a hora de ser a bola da vez, e essa visão ela vai se estender para todos os lugares. Muitas vidas vão ser alcançadas, e essa palavra será ministrada. Assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Diz que celebração tem que rir, não é chorar, não é? Então você pode fazer um ha. O batistaca lá atrás dizia: faça ha, irmão. E éramos curados com o ha, porque ficávamos incontrolados ou incontroláveis. Deixa Deus te guiar. Você que está na igreja, parabéns. Pega junto com esse casal, pega junto com a liderança, pega junto com o ministério. Dá uma